Café com o Leão da Bahia. Todos os dias, às 6 da manhã, comece seu dia na presença de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um café com o Leão da Bahia. Muito bom dia. Já diz o nome da tua cidade, o nome do teu estado, o nome do teu país, se estiver fora da nossa nação. Pega esse aviãozinho e manda para os seus endereços virtual. É sabido que todos os dias às 6 horas da manhã, aqui estamos nós com esse devocional Café com o Leão da Bahia, aprendendo com Salomão. É uma coisa rápida, dinâmica, extremamente objetiva. No finalzinho a gente faz uma oração. Esse devocional tem aí uns 7, 8, 10, 11 minutos. Não é um bate-papo, não é uma caixa de perguntas e respostas. É um devocional para nós pedirmos à Majestade Eterna que abençoe o nosso dia, que proteja o nosso dia, que abra as portas que nós carecemos. E a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Deus, conversando com Salomão, ele disse: Salomão, peça-me o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria. E Deus disse para Salomão: a sabedoria que eu vou te dar, homem nenhum nunca teve, e após a sua morte não será achado um só homem em toda a terra que tenha a sabedoria que eu te darei. Portanto, todos os dias às 6 horas da manhã, aqui estamos nós, nesta programação extremamente abençoada, aprendendo com Salomão. Aí soltamos a vinheta. Após a vinheta, que vinheta? Essa aqui, ó. Café com o Leão da Bahia. Todos os dias, às 6 da manhã, no Instagram, @Abílio Santana. Comece seu dia na presença de Deus. Bom, deixa eu tirar aqui. Bom, daí ouviu a vinheta, começou o Café com o Leão da Bahia. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse aviãozinho e vai mandar para algumas pessoas, porque eu acredito que Deus tem algo especial para cada um dos amados internautas. Bom, vamos então à leitura do texto, porque chegou a hora da palavra. Chegou a hora da palavra. Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, capítulo 30. Eu vou ler o texto bíblico. Provérbios, capítulo 30, versículos 29
30 e 31. Provérbios capítulo 30, versículos 29, 30 e 31, diz assim: há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também. E o rei, a quem se não pode resistir. 4. Provérbios capítulo 30, versículo 29, olha o que o sábio Salomão está dizendo. Há três, H-A, existe. 3, há 3, existe 3, que tem bom andar, vírgula. E o quarto passeia muito bem. Ou seja, são 4. Antes, porém, 3 tem um bom andar. E o quarto passeia muito bem. Vamos ver quem são os 3 e qual é o quarto? Primeiro, o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Segundo, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. Terceiro, o bode também. Quarto, o rei, a quem se não pode resistir. Senhores, todos os dias às 6 horas da manhã, aqui estamos nós, nesse devocional, aprendendo com Salomão. E por que aprendendo com Salomão? Porque o próprio Deus disse para Salomão: antes de você nunca houve, e após você não haverá um homem tão sábio tanto quanto você. Ou seja, eu, Deus, foi Deus falando, vou te dar uma sabedoria que eu nunca dei a ninguém. E Salomão, antes de morrer, ele escreve 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E como é que você não vai atentar para o que o homem mais sábio da terra escreveu? Nesses 3 livros nós encontramos como morrer de velhice, nós encontramos como enriquecer. Nesses 3 livros nós encontramos como ser um ótimo cidadão, como ser um grande administrador, como granjear amigos, como ser um bom pai, como ser um bom filho. Por isso, estamos todos os dias pegando as deixas bem deixadas que Salomão escreveu. E desta feita, Salomão está dizendo Abílio. Desta feita, Salomão está dizendo Elias _ Couto. Desta feita, Deus está dizendo Lourdes Quirino, falando alguns nomes aqui. Desta feita, Salomão está dizendo Anderson Silva,
20:10. Desta feita, Salomão está dizendo, Fátima.alm. Rosana Alves. Atentos estejam para esses 4 elementos. Provérbios 30, versículo 29 a 31. Aprendam com esses 4 elementos. Quais? Olha o que ele diz. Há 3 que andam muito bem. E o 4 passeia. Não só anda, mas passeia, desfila. Primeiro, o leão. O mais forte entre os animais, que por ninguém volta atrás. O cavalo cingido de guerra, ou cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. E ele diz, o bode também tem um ótimo andar. E o rei, a quem se não pode resistir. O que é que Salomão está dizendo para mim e para você? Observem o andar desses 4. O leão, o cavalo de guerra, o bode e o rei. Não é observe a maneira se está andando manco, se está andando firme, se está andando correndo, se está andando devagar. Não, não é isso. Observem a vida deles. Observe as deixas bem deixadas que eles estão deixando. E siga. Siga os exemplos desses 4 elementos distintos. Primeiro, o leão. E que lição devemos aprender com o leão? Salomão está dizendo o leão, versículo 30, o mais forte entre os animais, que por ninguém volta atrás. O que é que devemos aprender com o leão? A resistência. Resistência. Leão não bate em retirada. Então, a vitória não está no primeiro passo, nem no segundo, nem no terceiro. A vitória não está no início, nem no meio. Toda a vitória está no fim, literalmente fim. Quase cheguei, não chegou. Quase alcanço, não alcançou. Todo quase está dizendo derrotado. E aí, quase chego lá, rapaz. Não admita o quase. Com o leão nós aprendemos por nada. Nada não é quase nada, é nada. Por nada volta atrás. O que é que Salomão está dizendo? Atenta para a vida desses 4 elementos. Primeiro, o leão. Provérbio 30, 30. O mais forte entre os animais. Que por ninguém torna atrás. O cavalo cingido, o cavalo de guerra, cingido pelos lombos. Cavalo de guerra não é pangaré. Cavalo de guerra. Observa o cavalo de guerra. As estratégias do cavalo de guerra. E aí Salomão vem e diz, o bode também. Aí você diz, bode? Você já viu um bode andando? Eu sou matuto. Eu sou interiorano. O bode, ele... Já viu a postura do bode? Dá uma olhada. O bode anda... Não é? Parecendo até que é metido. Já observaste isso? Dá um Google aí depois. Você que nunca teve o privilégio de ver um bode andando. Que postura. Então, postura. Postura. Não andar parecendo um mocorongo ou uma mocoronga. Postura.
E sem falar que Salomão está falando dos bodes montês. Então pode estar o paredão que tiver. O bode montês, dá uma olhada aí. Põe aí. Cabras montês. Bodes montês. Então sobe aqueles paredões. É uma coisa indizível, propriamente dito, indizível. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Venha o paredão que vier, intransponível. Você nasceu para vencer. E para encerrar, Salomão diz, o rei, a quem se não pode resistir. E se não pode resistir, não pode resistir. Observe que do primeiro ao último, Salomão está dizendo, segue os exemplos, siga os passos, aprendam a andar como eles. Esse aprenda a andar como eles é nada mais, nada menos que segue os exemplos. Leão, cavalo de guerra cingido pelos lombos, o bode, postura, e o rei, a quem se não pode resistir, o rei invencível. O rei invencível, os algozes e hostis já tem convicção, não adianta. Ele é invencível. Então, deixa lá. Não se mete com ele, não. Se meter com ele é perder tempo. Por quê? Porque ninguém consegue vencer. Então, pega esta resiliência. Pega as estratégias de um rei que não sabe perder. É invencível. E segue os passos desses 4 elementos distintos. Leão, que não torna atrás por nada, vem o que vier. Esteja firme. O cavalo de guerra cingido pelos lombos. O cavalo morre na peleja, mas não bate em retirada. O bode, postura, até para correr, já viu como é que o bode corre? Ele corre com postura. E o rei, a quem se não pode vencer. Observe que do primeiro ao último, Salomão está falando de não bater em retirada, de não entregar os pontos. Aí vem Deus e fala comigo e com você nesta manhã. Não entrega os pontos. Você nasceu para vencer. Venha o que vier. O leão não volta atrás por nada. Busque forças na fraqueza. E vai. Você vai vencer. Pega essa visão. Você vai vencer em nome de Jesus. Segue esses 4 exemplos. E pode observar que do primeiro ao último, Salomão está dizendo, todos têm postura. Até o bode correndo, não corre parecendo desesperado. Não, ele corre. Vem montanha, o bode, montanhas, os bodes desta região são bode montês, cabras montês. Dá um Google aí que você vai ver. Então pega a visão. Café com Leão da Bahia, aprendendo com Salomão. Gostaria de estar aqui por mais tempo, mas é uma palavra rápida, não é uma pregação, é uma palavra de reflexão, e aí a gente ora pedindo a Deus
que abençoe o nosso dia e que o nosso dia seja extremamente abençoado pela majestade eterna. Nós vamos orar agora. Você quer incluir o seu nome em oração? Tem algum pedido de oração especial para fazer? Tem alguma porta que está fechada que você gostaria que Deus escancarasse? Qual o seu pedido de oração? Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Chegou a hora de conversarmos com a majestade eterna. Eu vou incluir o seu nome nessa oração. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Como posso agradecer? Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, grande Deus que fez os céus e a terra. Ó meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, meu Pai. Ó grande Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Pai, muito obrigado, Pai. Aproveitando o ensejo, meu Senhor, quero te implorar pelos teus filhos que estão nos acompanhando remotamente, pelos internautas. O Senhor sabe melhor que ninguém das portas que o teu filho, a tua filha precisa, carece, necessita que o Senhor abra. Tu és onisciente, Pai, sabe de tudo. Tu és onipresente, estás presente em todos os lugares. Tu és onipotente, Pai. Tens todo o poder. Abre a porta que teu filho precisa. Abre a porta que a tua filha precisa. Abençoa o dia do teu filho, abençoa o dia da tua filha. E que ninguém, mas absolutamente ninguém, tenha força suficiente para estragar o dia do teu filho, o dia da tua filha. Deus, muito obrigado pela instrução, que possamos aprender a seguir na risca os passos do leão, ou seja, o exemplo do leão, o exemplo do cavalo de guerra cingido pelos lombos, o exemplo do bode que tem postura até para correr, tem postura até para fugir, e o rei invencível a quem não se pode vencer. Abre o nosso entendimento para aprendermos com esses 4 elementos distintos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela fala de hoje. Abençoa o nosso dia e que ninguém, mas absolutamente ninguém, tenha força suficiente para estragar o nosso dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu mandar alguns alôs aqui. Diz o teu nome, a tua cidade, que eu vou mandar um alô para você. Agora manda umas 5, 6 vezes, porque sobe muito rápido, tá? Antes de encerrar, já estamos encerrando o nosso café com o Leão da Bahia. Diz o teu nome e a tua cidade, para eu mandar um alô para você. Não basta você escrever embaixo, porque algumas vezes... Aí, Júnior, de Candeias, Bahia. Deus te abençoe, Júnior. Tino Cruz, Salvador. Deus te abençoe, Tino. Do Paraná, Josimar Silva Martins, litoral do Paraná. Deus abençoe. Glória a Jesus. Rosana Jaiba,
Minas Gerais, Deus abençoe. Reginaldo, São Paulo, Deus te abençoe, queridão. Obrigado, tá? Deus te abençoe e te guarde. Vamos aprender com esses 4 elementos distintos. Maria, Guarulhos, Deus te abençoe. Espírito Santo, Vitória. Você escrever sua cidade, eu não tenho como ler em cima, porque o endereço algumas vezes é complicado. Por exemplo, Antônio 4919 Santos. Deu para ler ainda. De Espírito Santo, Vitória. Escreve teu nome embaixo, não aquele jornal, né? As coisas rápidas. Pastor Júlio César, Igreja Sinai em Chamas, glória a Deus. De Fortaleza, Ceará. Deus abençoe, Pastor Júlio César. Acho que em 60 dias eu estou aí, em Fortaleza. Só olhando na agenda onde é que eu vou estar. Mais alguém, gente? Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus livre de todos os males. O devocional de hoje, vale a pena você pegar esse aviãozinho e mandar para alguém. Eu afirmo que o devocional de hoje é uma bênção. Por sinal, o mesmo devocional de ontem, né? Quem nos acompanha sabe que o de hoje, o mesmo devocional de ontem. E por que o mesmo de ontem? Porque na hora que eu estava transmitindo, eu não tinha atentado que estava sem bateria. E aí foi maravilhoso, foi 10, mas não deu tempo de salvar. Então, a transmissão de ontem caiu. E eu, por isso, a transmissão de ontem foi reiterada hoje. Deus abençoe, Deus guarde. Pega esse aviãozinho, manda para aí no mínimo 10 pessoas. Se 10 pessoas pegar 10 aviãozinhos e mandar, são 100 pessoas que serão agraciadas, né? Então, tem gente que ainda não sabe que todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos aqui. E tem aí em cima, tá? As transmissões dos outros dias. Tem mais ou menos umas 40 transmissões aí em cima. Estou esperando bater uma média de 100. E um irmão meu, seu irmão, meu irmão, começando ou terminando esta programação. Que vinheta? Essa.